Olá pessoal, sou a Mariette Santana do canal Resenha na Literatura e hoje eu trouxe mais uma resenha para vocês, hoje sobre o livro O Carisma de Adolf Hitler, publicado pela editora Leia e escrito por Laura Rias. Tá? Muitas pessoas são fascinadas pelo tema da Segunda Guerra Mundial e várias pessoas tentam entender até hoje o que foi que aconteceu, como que toda aquela barbárie aconteceu no nosso mundo. Quem foi Adolf Hitler? Por que tantas pessoas o seguiram? Quem foi esse homem? Adolf Hitler, pelas pesquisas que eu fiz, pelas leituras que eu já fiz, era um homem amargo, né, que ele não tinha assim muita visibilidade nem no círculo onde ele vivia, né, das pessoas com quem ele mantinha contato, mas ele tinha um ódio muito grande dentro dele. Talvez seja por isso, por achar que ele era uma pessoa digna de fama, de visibilidade, e ele não tenha conseguido, talvez por isso ele tenha se tornado amargo lá no começo da história dele. Com o passar do tempo, o Hitler, ele veio a sentir um ódio muito grande pelos judeus, não é? E ele foi inflamando esse ódio nas pessoas, no povo alemão, né? No povo alemão, no povo austríaco. Ele participou da Primeira Guerra Mundial. Não foi assim uma coisa de que ele tenha participado diretamente, se não me engano ele trabalhou como mensageiro na Primeira Guerra Mundial. E um dos motivos que ele relata assim de que os judeus tenham culpa, ou de que vários outros países tenham culpa, é pelo fato da Alemanha ter capitulado na Primeira Guerra Mundial, ter aceitado a derrota, né? Então, ele achava que a partir deste momento ele seria a pessoa ideal para reerguer a Alemanha, para fazer com que o povo alemão sentisse orgulho da sua pátria. Depois da Primeira Guerra, a Alemanha ela teve um momento social e político, financeiramente também falando, muito ruim, muito caótico. E ele se aproveitou deste momento para explodir. Vamos colocar dessa forma, né? Ele colocou para fora todo o seu ódio a partir desse momento. Ele inflamou o orgulho alemão, né, do povo alemão, ao ponto de jogar a culpa em cima de um único povo, o povo judeu, que dentro da Alemanha tinha muito dinheiro, tinha muitas posses e estava tomando conta da economia do país. Então, assim, como ele achava que os judeus economicamente eram o centro do país, ele achou que deveria incutir esse ódio no povo e jogou toda a culpa no povo, nos judeus. E o povo alemão abraçou. O Hitler, desde o começo, ele sempre foi um ótimo orador. Ele fazia as suas palestras, né, dentro de cervejarias e ele foi alcançando muitas pessoas, né? Cada vez mais pessoas chegavam para ouvi-lo, para saber quem era aquele homem e ouvir as suas ideias, saber se eram possíveis colocar em prática. O cara era tão carismático, ele tinha um carisma tão grande que ele conseguiu fazer com que muitas pessoas seguissem cegamente tudo o que ele pensava e colocava em prática. Ninguém é insano o suficiente para acreditar que o Hitler sozinho foi capaz de fazer tudo aquilo, gente, de cometer tamanha matança. Eu acredito que se tudo aquilo aconteceu, se tudo aquilo foi possível, foi porque as pessoas que estavam próximas a ele, as pessoas que o seguiam, eram iguais ou piores do que ele. Todo mundo que estava ali naquele momento, que fez as suas experiências, que mataram as pessoas de forma cruel, eram pessoas que tinham ali o seu lado ruim bem aflorado também. O Hitler não foi responsável por tudo, claro. Claro que ele tem culpa, é indiscutível isso. A culpa é dele de ter inflamado a população? Sim, mas todo mundo tem ali a sua consciência e sabe o que é certo e o que é errado, né? E a gente sabe que matar pessoas, matar o próximo não é uma coisa correta. Mas muitos decidiram que era o certo a fazer, ele era o lado que estava ganhando e através dos seus pensamentos ele meio que, além de incutir, ele absolvia as ações das pessoas. Então, assim, matar um judeu naquela época era a
mesma coisa que você matar um boi para comer. Né? Era normal. Dentro da cabeça insana dele e das pessoas que o seguiam. Eu não consigo entender, eu juro pra vocês que eu sou fascinado, assim, pelo tema Segunda Guerra Mundial, mas não porque eu goste daquilo que aconteceu, mas porque eu tento entender o porquê de tudo aquilo, como que aquilo foi possível de acontecer, como tantas pessoas sofreram e os outros países do mundo não se intrometeram a tempo de evitar. Porque, gente, pelas pesquisas que eu fiz, pelos livros que eu li, não só por esse, O Carisma de Adolf Hitler, outros governantes sabiam do que estava acontecendo. Eles meio que fecharam os olhos para aquilo e deixaram acontecer em busca da diplomacia mundial. Não era o momento, não era o correto, mas foi o que aconteceu, né? E deu no que deu, né? Então, assim, o livro O Carisma de Adolf Hitler é um livro que ele fala sobre como Hitler conseguiu convencer as pessoas a segui-lo, a fazer com que todo o seu sonho macabro desse certo e tentasse, de uma certa forma, não vou dizer colonizar, mas dominar uma parte do continente. Porque Hitler não queria unicamente a Alemanha. Para ele, só seria suficiente se a supremacia alemã adentrasse outros países. Né? Porque ele não queria que não apenas os judeus estivessem dentro da Alemanha. Ele não queria os judeus em lugar nenhum. Não consigo entender tamanho ódio, não tem porquê, não tem uma justificativa para você matar pessoas, para você escolher aquelas que são passíveis de viver e aquelas que devem morrer, né? Porque na visão não somente do Hitler, mas de cientistas alemães daquela época, pessoas com deficiência mental, homossexuais, eles eram inferiores ao povo alemão, né? Ao povo que era, vamos dizer, ele de sangue puro. Não são homossexuais judeus, deficientes mentais, pessoas que não tivessem o padrão que ele queria, né, aquele padrão que ele decidiu que era o correto, deveriam perecer. E essa é uma questão bem problemática, né, até hoje, porque infelizmente a gente vê até na atualidade que existem grupos de pessoas que continuam pensando da mesma forma, né? Que não somente da supremacia da raça, como economicamente falando, que algumas pessoas não têm, dependendo da situação do país, elas não têm a liberdade da votação justa, da sociedade igualitária. Né? Então, assim, descobrir quem foi Adolf Hitler é uma pequena parte, uma pequena ponta do iceberg para poder entender a história. E mesmo assim eu acredito que seria ainda uma base bem completa para a gente poder trabalhar em cima. Esse livro ele é interessante porque aqui vocês encontrarão relatos de pessoas que conviveram com ele, né, com Adolf, para falar um pouco sobre como ele agia, como ele conseguia hipnotizar as pessoas, porque, gente, não tem explicação. Hoje, você vê que tem algumas pessoas que falam que naquela época ele tinha um carisma, ele tinha toda uma objetividade e que depois de um certo tempo eles simplesmente viram que o Hitler perdeu tudo aquilo. Então, assim, a partir de que momento o Hitler perdeu o carisma? Como o que ele utilizava para poder fazer com que as pessoas ficassem ao seu lado, não é? É difícil, é um tema difícil, é um tema complexo, é um tema que deixa muita gente ainda de cabelo eriçado, porque não é fácil, né? E aí a gente tem que tomar bastante cuidado, porque hoje em dia o que a gente vive, infelizmente, pode levar à mesma situação daquela época. Então a gente tem que estudar sim, a gente tem que aprender com a história sim, para que os fatos não se repitam. Eu indico sim a leitura, tá? É uma leitura importante, interessante, tem vários documentos aqui que são úteis para que quem faz pesquisa, quem gosta do assunto, se aprofunde um pouco mais. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link da minha resenha no Instagram, então dá uma passadinha lá para vocês lerem.
pra vocês curtirem. E se quiser, segue o perfil lá também. Gente, obrigada e até o próximo vídeo.